Olha só, a conversa sobre a marca substituta para o naming rights do Morumbi voltou a esquentar nos últimos dias, né? A gente teve uma troca na gestão do marketing do São Paulo, né? Saiu o Eduardo Toni, entrou o André Marques, que é um executivo que não tem experiência no futebol, mas chegou aí por meio do presidente Harry Macis com uma bucha gigantesca, né? Em apenas 6 meses de gestão, porque nada garante que ele fique aí depois de uma nova eleição e principalmente se a chapa de oposição vencer, mas ele, digamos que está conseguindo aí reaquecer essa conversa que ficou meio parada. E acho que o Alex tem informações mais precisas. Existe mais de uma empresa interessada, né? Tem uma empresa que está de olho no trocadilho, na manutenção do trocadilho, então o Morumbi deixaria de ser Morumbis para Morumbide, né? A montadora aí de carros elétricos. Mas tem mais gente ligado aí na parada, né? Nessa concorrência. E os valores são consideráveis, né, Alex? Vai dar uma bela ajuda para o São Paulo se fechar nessas bases, né? É isso aí. Sobre o naming rights do Morumbis, até dezembro deste ano, até na troca de gestão, Eduardo Toni para André Marques, o André tentou, né, conversar com a Mondelez para entender os motivos da possibilidade de não renovação, porque quando ele chega, ele começa a se inteirar sobre tudo o que ficou sobre a antiga gestão do marketing. E aí ele soube da Mondelez a confirmação de que eles não queriam renovar, eles deram as justificativas não só do nome, né, mas também da repercussão negativa por conta dos escândalos dos camarotes, mas uma das justificativas também foi a crise do cacau em 2024, então eles estão cortando alguns investimentos e tudo. Era a prioridade do São Paulo renovar com a Mondelez, mas aí não acontecendo, o André começa a conversar com outras empresas. E aí ele retomou conversas com 4 empresas. A primeira empresa é a BYD, né, que é uma montadora chinesa de carros elétricos. Essa é a conversa que a gente pode colocar mais avançada, mas a gente precisa tomar um cuidado que não é avançada para fechar. É dentre estas a que caminhou um pouquinho mais, a que está em um estágio diferente. Ainda tem alguns degraus a serem escalados, mas que já há uma conversa um pouco mais encaminhada do que as demais. Inclusive, isso foi um mérito do André, porque ainda na gestão Eduardo Toni, a BYD já tinha deixado de lado essas conversas, já tinha encerrado as conversas naquela ocasião. Então o André conseguiu retomar, é hoje o que está mais avançado, mas ainda tem muito caminho pela frente. Aí tem outras 3 empresas. A primeira seria a MetLife, inclusive, se eu não estiver enganado, você pode me ajudar, tem o MetLife Stadium nos Estados Unidos e na Inglaterra, se eu não estiver enganado. O MetLife Stadium é o estádio da final da Copa do Mundo, né, de Nova York, mas o estádio da Inglaterra, eu vou até pesquisar, eu não me lembro aqui, mas eu vou pesquisando aqui. Perfeito. E aí a MetLife gostaria também de estar nessas conversas e tem outros 2 bancos. Um seria o Santander e o outro o Inter. O Inter deu uma estagnada muito por conta dos valores que o São Paulo pediu. Hoje o São Paulo fechou o contrato com a Mondelez de 3 anos, está no último ano, para pagamentos anuais de 25 milhões. Agora o São Paulo quer começar as conversas partindo de 50 milhões anuais. E o São Paulo gostaria de fechar o contrato de 5 a 10 anos. Fechando 10 anos seria meio bi pelos naming rights do estádio do Morumbi durante 10 anos. Então as conversas estão acontecendo, estão rolando, até do que eu tenho de apuração. O André estava focado muito na questão da tiqueteira, né? Estava bem alinhado nisso. As conversas com a Ticketmaster já estão em minutas de contrato, já estão realmente bem finalizadas, e depois vai ser enviado para o Conselho Deliberativo. Então ele já teve tempo hábil agora para voltar a conversar sobre os naming rights. A ideia é fechar o mais rápido possível para não ter aquele problema de 1 ano só do letreiro, né? Então eles querem fechar em setembro, outubro, para já começar aí atrás do letreiro, a documentação correta, fazer as obras que tiver que fazer nas férias dos jogadores, para que no primeiro jogo do estádio do Morumbi em 2027 já tenha ali um novo letreiro. Então as conversas estão caminhando para esse sentido e há um otimismo para que consiga se fechar esse negócio. Só um pontinho importante. A ideia é, assim que fechar esse naming rights, que o primeiro ano já seja pago de maneira imediata.
Então, o contrato de 5 anos já faz o adiantamento desses valores, muito porque a gente sabe da situação calamitosa que o São Paulo tem neste momento. E pelo que eu entendi, Alex, me desculpa se você já falou isso no meio da sua explicação, São Paulo quer bases iguais às do Palmeiras, né? Que tem lá no Parque, que fechou aí por volta de 50 milhões de reais, né? Anuais, né? Isso, perfeito, é isso mesmo. Esse é o valor que o São Paulo que o São Paulo quer partir para conversar, a partir de 50 milhões e, né, se conseguir uma concorrência, aumentar esse valor, mas é o preço mínimo.